A educação continua sendo o assunto, só que agora a gente fala sobre as crianças atípicas que estão sem o suporte necessário dentro da sala de aula em Ribeirão Preto. Mesmo com decisões judiciais e promessas do poder público, famílias relatam a falta de profissionais de apoio e prejuízo no aprendizado. Nicolas tem 11 anos e é autista nível 3 de suporte, tem deficiência intelectual e paralisia cerebral. Para alcançar os marcos do desenvolvimento, ele faz acompanhamento com uma equipe multiprofissional. Mas é na escola que a base do aprendizado precisa acontecer. No ano passado, em entrevista ao Jornal da Clube, a mãe Amanda contou que o filho já tinha conseguido um profissional de apoio em sala em anos anteriores. Mas em 2025, o suporte foi retirado. Depois da repercussão da reportagem, o acompanhamento foi restabelecido. Mas por pouco tempo. Agora, com o início deste ano letivo, Amanda foi informada novamente que Nicolas não terá acompanhamento exclusivo, mesmo havendo uma liminar da Justiça que garante esse direito. Todo ano nós passamos pela mesma dificuldade, que é a falta de professor de apoio e de cuidador. E esse ano está muito difícil essa questão, porque até o cuidador, que é a pessoa que cuida da parte de alimentação, de cuidados de higiene pessoal, de levar no banheiro, o Estado não está fornecendo, não está vindo esse profissional. Amanda conta que no ano passado, com um profissional de apoio, Nicolas teve um bom desempenho e evoluiu na rotina escolar. Mas com o corte do acompanhamento, o medo da mãe voltou, que o filho fique sozinho pela escola e tenha crise sem qualquer supervisão. Recentemente, ela recebeu um alerta da escola informando que o menino passou o dia em uma sala isolada. Segundo a mãe, nesse período, Nicolas chegou a se alimentar com ração de gato. Uma situação que, na avaliação da família, poderia ter sido evitada se houvesse um profissional exclusivo perto dele. Eu tive até na diretoria de ensino, expliquei o caso do Nicolas e eu falei que ele não pode voltar para a escola enquanto não tiver esses profissionais atendendo ele, porque ele está correndo um risco, tanto emocional quanto físico. Isso sai até da esfera da diretoria de ensino e vai para a esfera de responsabilização dos profissionais que estão dentro da escola. Porque isso daí é um dever de cuidado que eles também têm que ter com os alunos que estão dentro da escola. Eles não podem deixar uma criança que tem transtorno do espectro autista sozinha a ponto de comer ração de gato. De acordo com os pais, a escola cobra a presença diária dos alunos. Mas para quem tem alguma necessidade especial, como diagnosticados com transtorno do espectro autista, a presença em sala de aula fica inviável sem o acompanhamento de um profissional especializado. Segundo os pais, a ausência de cuidadores compromete o direito à educação desses estudantes. Desde que esses professores não estão participando, não está tendo esse professor exclusivo para ele, a cuidadora, ele não está vindo na escola, então a falta dessa rotina para ele está sendo muito prejudicial. Além do caso na rede estadual, a situação também atinge a rede municipal de ensino. Crianças que precisam de suporte dentro da sala de aula estariam com o aprendizado comprometido. Há relatos de déficit no atendimento e falta de profissionais em algumas unidades. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o município ampliou o quadro para 450 profissionais de apoio, com o objetivo de atender a demanda. Essas crianças atípicas, elas têm direito garantido, no caso do transtorno do espectro autista, pela Lei Berenice Viana e também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E é um direito, no caso da educação, é um direito constitucionalmente garantido, e que tem que ser cumprido. Eles têm o direito também a um profissional de apoio escolar. Ana Aline tenta, junto à diretoria de ensino de Ribeirão Preto, a garantia de um cuidador e de um professor de apoio para o Theo. O menino tem 6 anos e é autista nível 3 de suporte e também foi diagnosticado com TDAH. A promessa era de que o profissional estaria disponível após o período de carnaval. A data chegou, mas até agora não há previsão. Enquanto isso, Theo segue em sala de aula com outro aluno que também necessita de atendimento especial, dividindo a atenção do professor em uma turma com 30 estudantes. Eu chego na escola, ele está sujo, com fezes e não tem ninguém para poder olhar ele. Então, assim, eu preciso de um cuidador. Ele tem dificuldade na coordenação motora fina, na parte da escrita. Ele precisa de apoio para levar no banheiro, para comer.
Então não dá para ficar sem suporte. Enquanto o suporte não é garantido, o aprendizado fica comprometido. As famílias cobram providências e o cumprimento do direito à educação inclusiva. A capacidade dos professores está muito grande, assim, para conseguir dar aula, porque eu sei que o autista nível 3 de suporte não consegue ficar parado, ele precisa de apoio na dificuldade de escrever, de permanecer sentado, eles não conseguem ficar muito tempo, eles precisam regular. Então, assim, eu entendo a capacidade dos professores também, tá suportando. Então, eu preciso de um cuidador, um professor para ficar com essas crianças, não só com meu filho, com as outras crianças também. Além de tudo, a gente tem que trazer, né? Senão o Conselho Tutelar é acionado, então a gente passa por todas essas dificuldades, né? E a gente conta com essa visibilidade para poder ajudar a vir esses profissionais para essas crianças. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação do Estado informou que cumpriu a decisão judicial e designou um professor de apoio para acompanhar o pequeno Nicolas. O estudante Theo disse que aguarda a documentação necessária para dar andamento ao pedido de profissional de apoio. O órgão informou que alunos da educação especial passam por avaliação e tem um plano individual elaborado para garantir apoio necessário à inclusão escolar. Já a Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto informou que ampliou em 50% o quadro de profissionais de apoio pedagógico para a educação especial e realiza distribuição e remanejamento contínuos, garantindo atendimento inclusivo e alinhado às necessidades dos alunos. Seguimos falando sobre isso agora com a Luísa Salomão, ela é terapeuta ocupacional. Luísa, muito bem-vinda aqui. Quando um aluno com autismo nível 3 de suporte não tem um acompanhamento exclusivo, quais são os impactos no aprendizado, no desenvolvimento na sua análise? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Quando a gente vê esses alunos sem ter esse acompanhamento, a gente percebe que tem uma dificuldade ao acesso do conteúdo que está sendo dado, porque muitas vezes é uma criança que precisa de mediação constante para compreender as instruções, para compreender a atividade e até para participar da atividade. Então, quando não tem, a gente pode dizer que há uma redução na participação da criança na escola, que é uma ocupação muito importante para um adolescente, para uma criança. E, além de tudo, pode ter um aumento da sobrecarga que essa criança sente, frustração, evasão da escola e um menor desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Então, na prática, a criança ela até pode estar fisicamente na sala, mas quando a gente olha, a gente vê que ela não participa do processo de aprendizagem dela. Luísa, e como a ausência do profissional de apoio pode comprometer a segurança, o bem-estar da criança dentro da escola? Essa ausência, ela pode afetar tanto a segurança física quanto a segurança emocional da criança, porque geralmente essas crianças elas podem precisar de ajuda para se regular emocionalmente, compreender regras, entender momentos de transição e às vezes até ajuda para evitar uma crise, porque assim, a gente vê muitas crianças que elas entram em crise, mas se elas têm um acompanhamento mais específico para elas, muitas crises podem ser evitadas. Então, às vezes a criança ela se desregula, mas se ela tivesse alguém ali junto dela, ela nem iria se desregular. E, além de tudo, a gente também percebe que o professor fica muito sobrecarregado, porque ele precisa dividir a atenção entre muitos alunos, entre muitas coisas ao mesmo tempo, e isso gera uma pressão muito grande ao docente também. Como deve funcionar, na prática, a inclusão escolar para os alunos com deficiência intelectual e até outras comorbidades, Luísa? Então, primeiro é importante ser feita uma avaliação individual das necessidades de suporte que essa criança, esse adolescente apresenta. Depois, a gente tem que fazer um plano educacional individualizado, que é o PEI, e aí perceber quais são as adaptações que são necessárias para a aprendizagem, para que se realize uma atividade com essa criança. E também fazer um trabalho em conjunto entre a escola, a família e a equipe de saúde que atende essa criança, porque geralmente a maior parte das crianças elas passam por clínicas, por consultórios de terapeutas, psicólogos. Então é sempre importante ter essa ponte também com a escola, para que a gente sempre consiga fazer o melhor para a criança. O que diz a legislação, Luísa, sobre a obrigatoriedade do cuidador, desse professor de apoio, nesses casos que nós estamos abordando aqui?
Bom, conforme foi citado, né, também no vídeo, a gente tem a Lei Berenice Piana, que é uma lei específica para crianças com um transtorno do espectro autista, mas a própria lei brasileira ela já prevê um suporte. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela estabelece que, quando necessário, a criança ela pode ter um acompanhante e um apoio escolar. Então, já está na lei que precisa ter esse acompanhamento. E a falta desse suporte, Luísa, gera de fato, né, prejuízos a longo prazo? É possível recuperar esse tempo perdido depois? Então, quando a gente pensa nos prejuízos, a gente vê que tem um atraso do desenvolvimento acadêmico, a criança ela não se socializa, e quando a gente olha para crianças autistas, já são crianças com mais dificuldades de socialização, e não participa da escola, perde oportunidades que são muito importantes nessa faixa etária, porque a escola ela é um ambiente imprescindível assim para desenvolver durante a infância habilidades cognitivas, habilidades sociais, habilidades processuais. E quando esse suporte necessário não é ofertado, a criança ela perde essas experiências que são difíceis de serem substituídas depois. E quando a gente pensa em recuperar esse tempo, é importante a gente também lembrar que o aprendizado dessas crianças, ele precisa ser pensado de uma forma individualizada, porque nem sempre faz sentido só falar em recuperar conteúdo, porque muitas vezes os objetivos de aprendizagem, eles já são diferentes. E é por isso que o mais importante é garantir o apoio certo desde o início da trajetória escolar da criança, porque ela precisa e também ela vai conseguir aprender dentro do próprio ritmo, dentro das necessidades dela e vai conseguir, de fato, participar da escola. Terapeuta ocupacional Luísa Salomão, a quem eu agradeço pelos esclarecimentos aqui hoje. Um grande abraço, Luísa. Bom fim de semana e até mais. Até, obrigada. Até.